Era uma tarde cinza, silenciosa, quase parada no tempo. A chuva caía fina do lado de fora, escorrendo lentamente pelas janelas antigas da casa. O som era constante, quase hipnótico, como se o mundo estivesse pedindo para desacelerar. Ela estava sozinha. Aquela casa já não era mais um lar. Era só um lugar cheio de memórias que ninguém mais visitava. Fazia anos que a mãe tinha partido, e mesmo assim tudo ainda parecia intacto. O cheiro leve de madeira antiga, os móveis no mesmo lugar, os detalhes que ninguém teve coragem de mudar. Ela respirou fundo. Hoje eu termino isso. Era só uma limpeza, ou pelo menos era o que ela tentava acreditar. Abriu o armário antigo do corredor, aquele que sempre ficou fechado. A madeira rangia abaixo, como se reclamasse por ser tocada depois de tanto tempo. E foi ali que ela viu uma caixa, pequena, escura, coberta por uma fina camada de poeira. Ela hesitou. Por algum motivo, aquilo parecia errado, como se estivesse mexendo em algo que deveria permanecer escondido. Mas mesmo assim, pegou. Sentou no chão frio de madeira. A chuva continuava lá fora, mais intensa agora. Abriu a caixa. Cartas, dezenas delas. Algumas antigas, outras mais recentes, mas todas organizadas com um cuidado estranho, quase obsessivo. Ela passou os dedos por cima delas devagar, até que parou. Uma carta, com o nome dela, escrito à mão. Ela reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Era da mãe, mas isso não fazia sentido. O coração começou a acelerar. As mãos ficaram frias. Ela olhou a data, e o mundo pareceu travar. 10 anos atrás. Mas não podia ser. Porque naquela época, a mãe dela já tinha morrido. O silêncio dentro da casa ficou pesado, quase sufocante. Ela engoliu seco. Tentou racionalizar. Tentou encontrar qualquer explicação lógica. Mas nenhuma vinha. E no fundo, ela já sabia. Aquilo não era normal. A chuva aumentou lá fora, como se acompanhasse o caos dentro dela. E mesmo com medo, mesmo com tudo dizendo para parar, ela abriu a carta. As mãos tremiam. Os olhos percorriam cada palavra lentamente, até chegar na primeira frase. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí. Ela prendeu a respiração. Eu preciso que você saiba da verdade, antes que seja tarde demais. E naquele momento, a vida dela nunca mais seria a mesma. A carta parecia mais pesada a cada linha, como se cada palavra carregasse algo que não deveria ter sido dito. A chuva lá fora não parava. O céu estava escuro, mesmo sendo ainda tarde. E dentro da casa, o ar parecia denso, difícil de respirar. Ela continuou lendo. Eu não morri como você acredita. As palavras atravessaram ela, secas, diretas, cruéis. O coração disparou. A mente tentou negar. Não, isso não. Mas a carta não parava. Disseram que foi um acidente. Disseram que foi rápido. Disseram que eu não sofri. Uma pausa. Ela sentiu o corpo gelar. Mas nada disso é verdade. Os olhos começaram a marejar. Anos acreditando em uma história. Anos tentando aceitar uma dor que parecia sem explicação. E agora, tudo estava sendo desmontado. Palavra por palavra. Eu fui silenciada. O mundo dela quebrou ali. Não foi um impacto forte. Foi lento, como algo rachando por dentro. Irreversível. Ela levou a mão à boca. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da casa vazia. E então veio o pior. Se algo acontecer comigo, você precisa saber quem foi. Ela parou. Não queria continuar, porque no fundo, ela já sentia, já intuía. Mas mesmo assim, leu. O nome estava lá. Claro, sem dúvidas, sem margem para erro. E era alguém que sempre esteve por perto. Alguém que ela confiava. Alguém que não poderia ser. A carta escorregou das mãos. Caiu no chão. Hilson pareceu alto demais para o silêncio da casa. Ela ficou ali, imóvel, olhando para o nada. Porque algumas verdades não entram de uma vez. Elas invadem, aos poucos, destruindo tudo no caminho. Aquela noite foi interminável. A chuva não parou. E ela também não. Andava pela casa de um lado para o outro, como se estivesse presa dentro da própria mente. A carta estava sobre a mesa, aberta, como se observasse ela de volta. Cada palavra gravada, cada frase repetindo sem parar.
E o nome, sempre voltando, o padrasto. O homem que entrou na vida delas depois da morte da mãe. O homem que assumiu tudo, que cuidou, que protegeu, que esteve presente. Ou, pelo menos, era o que parecia. Ela começou a lembrar. Pequenos detalhes, coisas que na época pareciam normais, mas agora não eram mais. O jeito que ele evitava falar da mãe, a forma como sempre mudava de assunto. Os olhares, os silêncios, as coisas que não eram ditas. Ela sentou, as mãos entrelaçadas, tentando juntar tudo. Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. E isso era o pior, porque quando a mentira começa a encaixar, a verdade dói mais ainda. O relógio marcava 3 da manhã e ela ainda estava acordada, com uma única certeza. Ela precisava confirmar, porque viver com dúvida era pior do que descobrir a verdade, mesmo que essa verdade destruísse tudo. O dia amanheceu sem sol. O céu ainda estava carregado, como se a noite tivesse se recusado a ir embora. Ela não dormiu, nem por um segundo. Os olhos ardiam, a mente exausta, mas havia algo mais forte que o cansaço. A necessidade de saber, de encarar, de colocar um fim naquela dúvida que estava consumindo tudo. A casa parecia diferente naquela manhã, fria, silenciosa demais. Cada passo dela pelo corredor ecoava de um jeito estranho, quase como se não estivesse sozinha. Ela segurava a carta com força. Já estava amassada nas pontas, mas ainda ali, ainda real. Ele estava na sala, sentado no mesmo sofá de sempre, assistindo televisão como se fosse apenas mais um dia comum, como se nada estivesse prestes a desmoronar. O som da TV preenchia o ambiente, um contraste absurdo com o caos dentro dela. Ela parou na entrada, observou. Por alguns segundos, tudo parecia normal, e talvez fosse isso que mais assustava. Ela respirou fundo, o coração batendo forte, descompassado. E então, falou: "Eu sei." O controle remoto parou no ar. A televisão continuou ligada, mas o tempo ali lhe congelou. Ele não virou na hora. Ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse decidindo algo, como se estivesse escolhendo quem seria dali para frente. Então, lentamente, ele desligou a TV. O clique ecoou pela sala. E só então, virou o rosto. O olhar dele não era o mesmo. Não tinha surpresa, não tinha negação. Tinha algo pior, aceitação. Você não devia ter mexido nisso. A voz era baixa, fria, controlada. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. "Isso é mentira." A voz dela falhou. "Me diz que isso é mentira." Ele levantou devagar, sem pressa, sem nervosismo. Cada movimento calculado. "Você sempre foi curiosa demais." Aquilo não era uma resposta. E justamente por isso, era... Os olhos dela começaram a encher de lágrimas. Mas não era só tristeza. Era quebra. De tudo. "Foi você?" O silêncio respondeu antes dele. E então? Ele deu um passo em direção a ela. "Algumas coisas..." Ele começou calmo demais. "São necessárias." O coração dela afundou. "Necessárias?" Ela repetiu sem acreditar. "Você está ouvindo o que está dizendo?" Ele suspirou, como alguém cansado. Sua mãe estava complicando tudo. Aquilo atingiu ela como um soco. Complicando? A respiração dela ficou irregular. Ela ia embora. Ele continuou: "Ia levar você." E naquele momento, tudo fez sentido. Não como um alívio, mas como uma sentença. Ele nunca quis perder controle. Nunca quis perder ela. Mas não por amor, por posse, por domínio. "Você destruiu tudo." Ela sussurrou. Ele não respondeu, porque não precisava. O silêncio dele já dizia tudo. E foi ali que o medo apareceu de verdade. Porque agora ela sabia. E ele sabia que ela sabia. Ela não pensou. O corpo reagiu antes da mente. Deu um passo para trás, depois outro. E então correu. O som dos passos dela ecoava pela casa. Desesperado, descompassado, como se estivesse tentando fugir de algo que não dava mais para parar. "Volta aqui." A voz dele veio atrás, mas ela não olhou. Não podia. Se olhasse, travava. A porta, a maçaneta, as mãos tremendo, escorregando. Por um segundo, pareceu que não ia conseguir abrir, mas abriu e saiu. A chuva voltou. Forte
pesada, como se o mundo lá fora estivesse tão caótico quanto o de dentro dela. Ela correu sem direção, sem destino, sem saber exatamente para onde ir, mas com uma única certeza queimando dentro dela. Ela precisava sobreviver. Dias depois, tudo veio à tona. Não foi rápido, não foi fácil, mas a verdade apareceu. Investigações foram abertas, histórias foram revisitadas, detalhes que antes pareciam insignificantes começaram a se encaixar. E sim, não foi um acidente. Nunca foi. Foi planejado, frio, calculado. E o homem que por anos ela chamou de família era o responsável por tudo. A prisão veio, a justiça veio, mas não trouxe paz, porque tem coisas que não se consertam. Meses depois, ela voltou à casa. A mesma, silenciosa, vazia, mas agora diferente. Sem mentiras, sem ilusões. Ela entrou devagar, caminhou até o mesmo lugar, o mesmo armário, a mesma caixa. Mas dessa vez, não havia mais medo. Só um peso. Ela pegou a carta, leu novamente. E dessa vez, entendeu tudo. As entrelinhas, os avisos, o desespero escondido nas palavras da mãe. E então, deixou a carta ali, fechou a caixa e sussurrou quase sem voz. Eu sei agora. O vento entrou pela janela. Leve, quase como uma resposta. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e saiu, sem olhar para trás. Porque algumas verdades não libertam. Elas transformam. E às vezes, te obrigam a deixar tudo para trás, para conseguir continuar.